estudantes do 5º ano, tudo bem com vocês? Chegamos então à nossa aula número 30. Anote o tema da aula, que é Comédia dell'arte e Narrativa. Vou dar um tempinho aqui, por favor. Muito bem, dando sequência então, os materiais que precisaremos não é nada de excepcional, são aqueles materiais de sempre, né? Algumas folhas de papel, lápis de escrever, lápis de cor e canetinha, eu até acredito que você já tenha se organizado aí. Também, gente, é necessário sempre aquele espaço para a gente fazer algumas atividades, certo? Você vai precisar aí de um espaço livre para você conseguir acompanhar a atividade aqui. Na aula anterior, só retomando aqui algumas coisas que a gente viu, nós falamos um pouquinho sobre personagem, né? Depois nós assistimos a um teatro de rua, As Espertezas de Arlequim, do grupo Arte da Comédia. E por fim nós definimos brevemente 3 elementos do teatro. Até relembrando esses elementos aqui, tá? Foi muito breve na aula anterior, então só relembrando. Para que o teatro exista, nós precisamos basicamente de 3 elementos. O ator é aquele que é o artista, aquele que atua, que cria uma presença, né, que dá vida ao personagem. Nós precisamos do público, ou seja, do espectador, né, para o qual é dirigido todo e qualquer espetáculo, né? Sem o espectador não faz sentido algum ter o teatro. E por fim a intenção estética, que é aquela diferenciação de tudo aquilo que é usado deve convergir para o espetáculo em si. Então, se é um espetáculo de marionetes, como que isso é organizado? Se é um espetáculo de teatro de sombras, é outra maneira, então é outra intenção estética. E assim por diante. Então, só relembrando aqui, para a gente seguir então. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a comédia dell'arte, como a gente já havia combinado, né? Falar um pouco melhor, a gente já começou a tratar da comédia dell'arte na aula anterior também, e falar um pouquinho da estrutura da narrativa. Para deixar claro os pontos, as características, os personagens da comédia dell'arte, nós vamos assistir um vídeo então para entender melhor como que é, o que foi e como funciona. Você sabe o que é uma comédia? Já ouviu falar em comédia? Comédia geralmente são histórias que são para rir, são histórias engraçadas. E o tipo de teatro feito pela comédia dell'arte é justamente isso. Ele faz brincadeiras e falas descontraídas que vão levando o espectador, quando assiste o teatro, a rir, a se descontrair e tudo mais. Essa comédia dell'arte, ela acontecia na rua, ela acontecia nas praças e era muito legal de ver. Porque os atores, que geralmente eram da mesma família, passeavam pelas cidades e iam de cidade em cidade e se instalavam lá numa praça, algum lugar, abriam lá sua carroça, suas coisas, os seus apetrechos e começavam a fazer teatro. As pessoas se aglomeravam na frente e assistiam à apresentação que eles tinham para oferecer. Então, geralmente eles faziam várias coisas. Só que o legal dessa comédia dell'arte é que ela também é chamada de comédia das máscaras ou comédia do improviso. Então, o tipo de teatro que eles apresentavam era muito interessante. Primeiro porque os personagens, alguns deles usavam máscaras, e essas máscaras tinham expressões no rosto. E porque a outra que eles apresentavam histórias, meio que escutando histórias dos lugares onde eles iam. Então, eles improvisavam algumas falas, improvisavam algumas cenas. Essa animação que vocês estão vendo é uma animação de um jogo feito inspirado nos teatros da Idade Média
e que eles estão ali mostrando justamente essa ideia de que o grupo chega no lugar, né, se arruma lá, arruma um palco improvisado com coisas que eles trazem na carroça deles, o público vai juntando e eles vão apresentando coisas de malabarismo, piruetas e tudo mais. Então a comédia dell'arte surgiu a partir desta ideia de um teatro que vai de cidade em cidade, vai levando histórias, vai contando histórias e vai pegando um pouquinho da cultura de cada lugar, de cada pedaço do lugar que ele vai passando. É muito bacana. Muito bem. Mas essa comédia dell'arte, ela tem uma característica bem importante. Primeiro que ela tem vários personagens e personagens fixos. Vocês conseguem entender essa palavra personagem? Persona. Pense, o que parece para vocês? Personagens são aquelas pessoas que são criadas para contar histórias. E cada uma delas tem as suas características, o seu jeito, a sua vestimenta, o seu jeito de andar, o seu jeito de se comportar. E na comédia dell'arte não é diferente. Os personagens, vocês estão vendo ali uma lista bem grande de personagens. Tem o Pantaleão, tem a Columbina, tem o Arlequim, o Pierrot, Brighella, Capitano, Doutor, Isabela, Pulcinella e Scaramuccia. Esses são alguns personagens que a gente vai sempre encontrar nas histórias. Porém, hoje nós vamos nos concentrar nos personagens que a gente considera mais importantes e mais famosos. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de Arlequim, de Pierrot, de Columbina. Já ouviram falar? Quem gosta de carnaval já deve ter ouvido falar essas palavras, porque são fantasias de carnaval muito comuns, né? E da onde que elas surgiram? Lá da ideia da comédia dell'arte. Só para vocês entenderem a história aí da comédia dell'arte, os personagens eles são divididos em dois tipos. Tem os tipos que são os criados, os empregados, e tem os tipos que são os patrões. Nessa lista que eu li para vocês ali, do Pantaleão, da Columbina, do Arlequim e do Pierrot, o Arlequim e o Pierrot são dois serviçais, são dois empregados da história que acontece lá. Só que eles têm características muito opostas. O Arlequim é um rapaz esperto, astuto, gosta de inventar histórias, gosta de levar vantagem nas coisas. E o Pierrot é um empregado que é mais sério, mais calmo, e ele é muito triste, ele é uma característica muito triste. E os dois são apaixonados pela Columbina, que é aquela figura que vocês estão vendo ali na imagem. Então olha só que legal, para a gente perceber quem são os personagens, cada um deles tem o seu figurino, as suas roupas características. O Arlequim vai ser aquele que sempre vai estar com roupas coloridas. Aqueles desenhos de losangos na roupa, né? São a característica do Arlequim. E onde será que a gente já viu esse tipo de roupa? Quem é que já viu algum palhaço usando uma roupa parecida com essa? Então, olha lá, estão vendo a influência de uma coisa com a outra? O Arlequim, o personagem do Arlequim influenciou muito os palhaços que a gente conhece hoje. A Columbina sempre, apesar de ser uma empregada, ela tá sempre muito bem vestida, ela gosta de estar sempre bem arrumada, porque ela gosta de chamar a atenção das pessoas. E ali do lado dela tem o Pierrot, que tem essa roupa branca com detalhes em preto. E no teatro a maquiagem dele, o figurino dele vai ter uma maquiagem triste, um rosto entristecido, porque ele tá sempre triste, porque ele não é correspondido pela Columbina. Estão vendo ali do lado as máscaras? Também são as máscaras da comédia dell'arte, que são características dos personagens que aparecem na história. E aí, conseguiram entender como funciona, o que foi a comédia dell'arte? Ali como a gente viu no vídeo, né? Foi esse movimento que começa lá na Europa renascentista, para ser mais específico na Itália, depois vai para a França, onde é conhecido como comédia italiana, né? Você viu também os personagens, inclusive a gente viu alguns desses personagens naquele espetáculo no teatro de rua que assistimos, né? Só para retomarmos aqui então esses pontos e fecharmos essa ideia da comédia dell'arte. Em outros momentos, a comédia dell'arte ainda está presente, seja no nosso imaginário coletivo, né? Nós vemos ainda festas populares em que esses personagens estão presentes. Posso citar, por exemplo, o Carnaval aqui do Brasil, volta e meia alguma menção a esses personagens é feita, certo? Temos
como curiosidade, essa animação que foi feita em 1892, ou seja, 4 anos antes daquilo que é tido como a primeira exibição de cinema, né, pelos irmãos Lumière, a gente tem essa animação. Então ela precede até a história do cinema. Ela foi feita pelo Emily Renaud, e ela foi feita para ser reproduzida num praxinoscópio. A gente viu, naquela aula que a gente fez um taumatrópio, lembram que a gente fez uma imagem na frente e atrás de um objeto, anexamos um barbante, a gente girava e as imagens se fundiam. Falando um pouquinho sobre essa ideia das imagens em movimento. Então aqui era a mesma coisa. Eram 500 imagens pintadas individualmente que eram reproduzidas nesse objeto, um praxinoscópio, que foi adaptado pelo autor da animação. Dizem que essa era uma parte de 3 de um espetáculo que ele reproduzia, inclusive, né, que ele passava ao público. Um pianista acompanhava a animação, era uma das 3 animações que ele reproduzia para que as pessoas pudessem assistir essa projeção. Lógico que o som ele não era feito simultâneo e junto com a animação, ele era adicionado posteriormente ou no momento da exibição com a música ao vivo, né? Porque não tinha como reproduzir o som ali anexado à imagem. Mas enfim, a gente já tem aqui esses primórdios do audiovisual, como a gente conhece. Falando um pouquinho sobre o personagem, a gente já vai voltar para a animação, né? O Pierrot, que é o pobre Pierrot que dá o nome à animação, ele é o palhaço triste da comédia de arte, como a gente também viu no vídeo anterior. Ele é apaixonado por Colombina, ele usa roupas largas e brancas, com detalhes em preto, às vezes representado com lágrima, né, abaixo do rosto. Ele também muitas vezes carrega uma flor e um bilhete nas mãos. Conta-se que essas flores e esse bilhete são para a Colombina, mas ele nunca entrega. Ele é ingênuo e visto como um bobo por vezes. Então agora nós vamos assistir a animação. Eu vou pedir que você preste bastante atenção. São os 3 personagens aqui que a gente já... 2 que a gente viu na aula anterior, o Arlequim e a Colombina, ou a Ricciolina, né, como a gente viu na arte de rua, no teatro de rua. E aqui a gente vai ver também o Pierrot em ação. Eu gostaria que você prestasse atenção em como essa história é contada, como ela se desenvolve, que a gente vai tratar sobre isso, e também a expressão corporal de cada um deles, né? Prestem muita atenção no Arlequim, por exemplo, até lembrando o ator que interpretou o Arlequim, o que se assemelha nessa diferente mídia, né? A gente está falando de animação, mas vejo que alguma semelhança é guardada aqui. Vamos assistir então. grâces fines.
peço uma colombina. Muito bem, vejam que a história não tem nenhuma fala, mas assim, a gente consegue perceber muito dessa relação que foi tratada até aqui, né? O amor não correspondido do Pierrot pela Colombina e o Arlequim, que é travesso, trapaceiro, por vezes, malandro, como ele faz para obter o seu, para atingir seu objetivo, né? Vamos fazer um exercício agora, depois a gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso, tá? O exercício consiste em similar ao exercício que a gente fez na aula anterior, né, em que vão acontecendo algumas ações ali que aparecem na tela do vídeo e conforme essa instrução for dada, você tente simular ou representar. Na aula anterior a gente só estava caminhando, então a gente pensava estar caminhando sobre areia, sobre pedras, no meio-fio de uma calçada e essas coisas. Hoje, então, você vai imaginar que você está carregando alguma coisa, tá? Como que seria carregar essa coisa caminhando, tá? Então, similar ao que a gente fez na aula anterior, só seguir as instruções então. Vamos fazer.
Bom, a ideia desse jogo também é a gente continuar percebendo esse espaço, pensando que movimentos o corpo faz para obter determinado efeito, né? Então a gente vai somando essas informações ao longo aqui dessas aulas. Falar um pouquinho mais sobre narrativa. A narrativa, a história ou conto é qualquer relato de uma série de eventos ou experiências relacionadas, ficcionais ou não, quer dizer, ela pode ser inventada ou pode ser real. Como as histórias podem ser contadas? Desde muito, antes da escrita, a história já era contada de maneira oral. O homem pré-histórico já contava histórias, só que isso de maneira oral. Com a vinda da escrita, a gente tem os livros que contam histórias, além da fala, por assim dizer. Hoje em dia nós temos outras tantas maneiras. Na arte, como a gente está vendo aqui, o teatro é uma forma de contar histórias, por meio da representação, da encenação. Temos outras ainda, como a animação que a gente viu, é uma forma que trabalha com imagens que elas podem ser em movimento, que é o caso da animação, do cinema, mas podem ser estáticas também, como é o caso das histórias em quadrinhos. Então existem inúmeras formas de contar história, mas a história é importante para qualquer uma dessas mídias, por isso que são chamadas de artes narrativas. Por meio, então, de uma sequência de palavras escritas ou faladas, imagens estáticas ou em movimento, representação de ações, expressões corporais, etc. É o que a gente falou aqui, só para fixar, tá bom? Como que funciona a estrutura de uma narrativa, seja ela qual for? Então a gente tem esse esquema bem básico aqui. Então toda história vai ter um início, um desenvolvimento, que é chamado de meio, e uma resolução, que é o fim da história. A gente vai assistir agora uma animação e eu vou pedir que você tente identificar nessa história até onde vai o início dela, que é a introdução, aonde começa o meio da história e onde ela é resolvida, certo? Vamos assistir agora então.
E aí, como foi? Você conseguiu perceber a estrutura da narrativa, né, como a gente apresentou ali, com o início, o desenvolvimento e a resolução nessa história que a gente acabou de assistir? Ou de repente naquela anterior, do Pierrot, né, lá na história do Pierrot, por exemplo, aparece primeiro o Arlequim, depois aparece a Colombina. Num dado momento, alguém bate na porta e o Arlequim se esconde. Esta é a transição do início da história para o desenvolvimento, porque ali é colocado um problema. Por que o Arlequim se escondeu? E aí, quando o Pierrot entra em cena, a gente entende que ele vem para cortejar a Colombina, né? E o Arlequim começa a pregar peças nele. Esse já é o desenvolvimento da história. No final, o Pierrot, assustado, enfim, acuado, ele foge. Então é a resolução, porque a partir dali o Arlequim acaba ficando com a Colombina. Aqui nessa história que a gente acabou de ver, também acontece algo inusitado. Nós vemos uma pessoa, né, que está escrevendo para um jornal e de repente acontece algo que chama a atenção dele. Ali começa o problema da história. E ele é levado pela moça, né, pela personagem, e ele vai vivendo experiências que ele não tinha. E isso possibilita que ele consiga escrever melhor no final, com outra visão. Que tal então você contar uma história agora? Você pode escrever essa história, se preferir, você pode fazer com desenhos, né, em quadrinhos, numa sequência, você que decide. Mas basicamente na sua história tem que ter também essa mesma estrutura do início, do desenvolvimento e da resolução. Eu vou pedir que você primeiro só conte a história como ela aconteceu, sem inventar muitas coisas, sem colocar coisas a mais, depois a gente pode voltar a ela e trabalhar de um modo melhor. Por hora, então, só você tentar focar nesse aspecto do começo, do meio e do fim da história, certo? Vamos fazer então.
você não conseguiu nesse primeiro momento contar a sua história, tente fixar, né, e recorrer a alguma história cotidiana, alguma coisa que já te aconteceu ou que você vivenciou ou presenciou. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, talvez um pouquinho mais, eu gostava muito de jogar futebol às tardes, quando eu voltava da escola. E certa vez eu falei para minha avó cuidava da gente enquanto minha mãe trabalhava, e eu pedi, falei, ó, avó, posso ir lá jogar futebol com meu primo, mais uns amigos? E ela falou que sim. Ela só me pediu uma coisa, volte para casa antes que sua mãe chegue, porque senão ela vai ficar muito brava. E eu fui jogar futebol. Chegando no local que a gente tinha combinado, tinham outros meninos lá. E aí alguém do grupo decidiu que a gente fosse em busca de outro campo para jogar o futebol. Só que eu não conhecia esse outro campo, e era bem longe. A gente começou a caminhar, a gente passou por áreas privadas, fechadas, alguns cães correram atrás da gente, até que enfim a gente chegou numa chácara, bem distante daquele primeiro local, era um campo de grama entre árvores. Lá pelas tantas, a gente jogando futebol, o tempo começou a fechar, e um temporal se formou. Algumas trovoadas, raios em volta, e a coisa foi acontecendo. E eu num misto ali de prazer por estar jogando futebol, e aí caiu a chuva, ficou mais divertido ainda, mas preocupado também porque o horário estava passando muito depressa. Acabou o futebol e estávamos voltando para casa, todos sujos, molhados. No meio do caminho, eu me deparo com a minha mãe. E aí vocês já sabem que ela não estava nem um pouco feliz com toda a situação. Bom, eu deveria ter voltado, avisado minha avó e tudo, mas não deu tempo e acabou acontecendo dessa maneira. Voltando para casa, minha mãe brigou comigo, é verdade, e esse foi o desfecho dessa história. Então, só pegando aqui essa história como exemplo, a gente pode encaixá-la dentro dessa estrutura? Claro que pode. A gente pode, inclusive, num segundo momento, transformar alguma história em algum gênero que a gente conhece. Eu poderia contar essa história para vocês, por exemplo, de uma perspectiva de uma aventura. Ou poderia contá-la de uma perspectiva de uma história de terror, por exemplo. É só ir alterando os elementos que ali estão. Por exemplo, os cachorros correndo atrás da gente. Poderiam ser monstros ou outros seres fantásticos, certo? Então, muito da história que a gente vê é criada a partir de uma história concreta, que aconteceu realmente, uma história comum e simples. Mas os elementos que vão agregando a história que vão deixando ela interessante. Tem outras duas coisas aqui nessa nossa estrutura, né, de uma narrativa. Entre a transição do início e do desenvolvimento, ou seja, ali daquele bloco azul e do bloco verde, acontece o ponto de virada de uma história. É onde surge o problema. Então, para a história ser atrativa, tem que ter ali um problema, certo? E a mesma coisa acontece do desenvolvimento para a resolução, onde você vai ter o clímax da história. É onde a história fica insustentável e precisa ser resolvida. Então, se você conseguiu fazer o primeiro momento, contar essa história, eu vou te dar mais um tempinho agora para você tentar, nesse segundo momento, transformá-la numa história já ficcional, de repente, mas tentar agregar esse elemento, ou transformá-la numa história de suspense, ou de terror, ou uma história fantástica, certo? Vou te dar mais uns minutinhos aqui para você fazer isso.
Muito bem, gente. Por hoje é isso. Eu espero que você tenha conseguido concluir a sua história. Se você não conseguiu, não tem problema. Termine ela no decorrer da semana. Na próxima aula ainda a gente vai recorrer a ela. Então, deixe guardadinha num local de fácil acesso para a próxima aula também, certo? Obrigado e até logo.